A SAF do Goiás pode ser algo semelhante ao que, por exemplo, o Fortaleza fez nos últimos anos. No vídeo de hoje eu quero tentar explicar exatamente sobre isso. O próprio Paulo Rogério Pinheiro, que quando era presidente do Goiás, elogiou sim diversas vezes o modelo que o Fortaleza era gerido, e ele mencionou também sobre outras importâncias, tá, do sócio-torcedor, como funciona exatamente este novo modelo de SAF, vamos colocar assim, do Fortaleza, que ele é sim diferente dos demais clubes aqui do futebol brasileiro. O que o Fortaleza fez de certo, que pode sim se assemelhar para o Goiás, está dentro da realidade, enfim, a característica de cada um dos clubes. A minha opinião sobre esse cenário, enquanto o Goiás é um clube parado no tempo aqui no futebol brasileiro, vendo o Fortaleza, que tem 26 participações na Série A do Campeonato Brasileiro contra 43 do Goiás. E hoje quem manda de fato dos clubes fora do eixo do Brasil é o Fortaleza, além, claro, do Atlético Paranaense. A minha opinião, os números e também como funciona esta SAF e como o Goiás está trabalhando para isso também. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal e fazer a sua aposta com a Pix Brasil. Lá você ganha R$20 de graça, isso mesmo, esses R$20 de bônus para você apostar como quiser nos jogos de futebol, tá bom? Como por exemplo na Série B do Campeonato Brasileiro, o próximo jogo do Goiás contra o Santos, na outra segunda-feira você encontra lá na Pix Brasil. Da mesma forma a sequência do Campeonato Brasileiro, jogos ainda contra, por exemplo, Vila Nova, América Mineiro, Chapecoense, tudo completo para você na Pix Brasil. E as outras partidas também, na Série B e Série A, Série C do Brasileirão, os jogos do futebol internacional, Champions League, Europa League e Campeonato Inglês também em primeira mão com a Pix Brasil. Não perca essa chance, o link no primeiro comentário é fixado. E lembrando, para você depositar o valor inicial, a partir de R$1 você já pode depositar lá na Pix Brasil, via Pix, sem nenhuma burocracia. Vou deixar todas as informações para vocês no primeiro comentário. Bora começar o nosso vídeo de hoje ainda sobre essa temática de SAF para o Goiás, o que eu vejo ser o caminho inevitável para todo o clube do futebol brasileiro, e para o Goiás a única solução, tá? Enquanto eu vejo que alguns clubes, até mesmo como o próprio Fortaleza, acredito que poderia sim se virar bem, vamos colocar assim, em uma realidade de associação. Mas o Goiás, para mim, a última solução, a única possibilidade do Goiás de fato ser gerido de uma forma profissional e o torcedor ter pelo menos um pouquinho daquele gostinho, daquilo que ele anseia, é com a transformação de uma SAF. Tá? Eu prefiro correr esse risco do que ficar parado no tempo, algo que o Goiás já está há pelo menos 20 anos e daqui a um pouco a gente não tem nem Série B mais para disputar no futebol nacional. Então, para mim, é a única forma. Tá? O Goiás, para sair desse buraco, a única luz que eu enxergo é sim a transformação de uma SAF. Para mim não importa dirigente, presidente, família Pinheiro, para mim isso já é algo assim, que já passou de batido da gente comentar aqui. Para mim a última solução é de fato a SAF. E o modelo que ele é assim diferente dos demais clubes aqui do futebol brasileiro é o modelo de SAF do Fortaleza, que recentemente também foi aprovado, com os principais tópicos de diferenças, de mudanças, que são interessantes. Eu quero trazer aqui para vocês. O Paulo Rogério Pinheiro, ele já, quando era presidente do Goiás, entre 2021 a 2023, já elogiou diversas vezes esse modelo que o Fortaleza já era gerido antes, como um clube empresa, algo semelhante, por exemplo, àquilo que o Bahia já vinha fazendo, de 2018 até 2020, quando 21, quando acaba vendendo a sua SAF. Só que para mim o Fortaleza ele é assim bem mais organizado, bem mais profissional já há muitos anos do que foi aquela fase do Bahia pré-SAF. Então assim, é um modelo interessante. O Paulo Rogério até comentou também sobre a importância do sócio-torcedor. Acho que essa foi uma entrevista à Rádio Sagres ainda em 2022, 2023. Ele tinha mencionado a importância, onde o Fortaleza ele consegue arrecadar mais de 1 milhão, 1.700.000, se eu não estiver enganado, naquela época, por mês de sócio-torcedor, chegando aí a 50 mil sócios, uma coisa de maluco. Enquanto o Goiás, por exemplo, nessa temporada, onde mesmo assim, eu acho que nessa temporada é até surpreendente, o Goiás conseguiu chegar nessa faixa de 12, 13 mil associados, mesmo estando numa Série B de Campeonato Brasileiro em um plano recém-lançado. Só que este valor, você colocando aí 1 milhão por mês, regularmente, apenas para investir no elenco, isso faz muita diferença. Não é uma justificativa, uma desculpa, vamos colocar assim, para o Goiás não ter um investimento maior, e sim você tem que buscar meios para isso. As principais mudanças deste modelo de SAF do Fortaleza é o modelo empresarial, buscando crédito, buscando, por exemplo, empréstimos, mais associados, mais pessoas interessadas em investir no clube.
Caso de venda minoritária, agora sim, 49,9%, precisa ter uma aprovação de 3/4 dos votos favoráveis na Assembleia Geral. Ele promove uma gestão mais estável e a remuneração dos seus dirigentes e um CEO, que no caso é o Marcelo Paz, ex-presidente do Fortaleza. Hoje já não existe, assim como o Goiás não existe um presidente, né, no Fortaleza, e sim um CEO, que é o Marcelo Paz, sendo revisto a cada 3 anos. Então tem aquela avaliação interna no clube também para a continuidade ou não, por exemplo, do CEO. O Goiás era para ser gerido assim, mas a gente sabe como que funcionam as coisas por aqui. E a principal diferença, tá, que eu vi dentro daqueles tópicos, né, de ideias do Fortaleza, era oferecer 10% do capital da SAF exclusivamente para os sócios torcedores do Fortaleza. Isso eu acho legal, tá? Isso eu acho legal. Também acho muito difícil. O Goiás, que é um clube, assim, talvez no Brasil, um dos que menos se importa com o seu torcedor, tá? Eu duvido muito que o Goiás teria uma coragem dessa, vamos colocar assim. Só que é algo que manteria, vamos dizer assim, o clube, mesmo nessa parte do futebol, com o torcedor. E poderia ser uma espécie de uma ação, né? Assim como você pode comprar uma ação da Apple, do Google, da Coca-Cola, sei lá, do Walmart, você poderia também comprar uma SAF do Fortaleza, do Goiás, limitando, né, aquela participação de 10%. Por quê? Porque você abre esse capital, consegue pegar mais um valor para o clube, mas quem manda acaba sendo, obviamente, os donos da atual SAF. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa sobre esse assunto. Para mim, o Goiás, na mudança do seu último estatuto, ele já conseguiu, pelo menos em teoria, evoluir em muitas questões, tá? O Goiás, ele é sim hoje um clube mais preparado para a SAF em 2024 do que era em 2023. A questão, por exemplo, é que o Goiás meio que fez essa temporada de qualquer jeito, tá? Ficou faltando pelo menos 2 outros dirigentes que chegariam juntos com o Luciano Patiello. Acabou que veio só ele, então assim, tá meio bagunçado ainda, tá? O Goiás, ele não tá naquela estrutura bem desenhadinha de uma SAF, mas pelo menos do estatuto você pode observar que tem vários tópicos dessas ideias aqui do Fortaleza, como por exemplo essa questão de remuneração dos dirigentes, uma gestão mais estável e um CEO, né, um CEO contratado, como no Goiás foi o caso do Patiello. Lá no Fortaleza continuou o Marcelo Paz, né, algo que diferentemente do Goiás, a gente já não vê um presidente bom aqui no clube há talvez décadas, né? Esse meio de semana pede um Chapa Louco Burger, nosso parceiro aqui do Goiás News, ó, um lanche delicioso, o melhor que você vai encontrar aqui em Goiânia, que está localizado na Avenida 4ª Radial, no setor Pedro Ludovico, com entregas pelo iFood e também pelo delivery próprio, até 1h da manhã, de domingo a quinta-feira, e sexta e sábado você encontra o Chapa Louco aberto até as 2h da madrugada. É isso mesmo, para você que mora aí no Pedro Ludovico, Setor Bueno, Jardim das Esmeraldas, Jardim América, Parque Amazônia, a Vila Brasília, Aparecida de Goiânia, tá tudo aí pertinho, você pode fazer o seu pedido. Para as demais regiões também você encontra, como eu falei, pelo delivery próprio e pelo iFood. Anota aí o WhatsApp do Chapa Louco, 62 981 15 85 55, combos com sanduíche, batata frita e refrigerante a partir de R$ 37,80 com o nosso parceiro aqui do canal. Todas as informações do Chapa Louco, o Instagram também, eu vou deixar pelo link aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Agora, se fosse para a gente olhar assim num cenário mais abrangente, tá? O que o Goiás poderia tirar de boas lições do Fortaleza dos últimos anos, não só pegando agora esse modelo de SAF ou Fortaleza exatamente de 2024, mas o clube cearense de uma forma geral, né, desde que conseguiu sair da Série C do Campeonato Brasileiro, já em 2017 com o Marcelo Paz já era um clube sim bem mais profissional e que já dava pinta de que iria crescer no futebol brasileiro. Eu acho que nenhum torcedor mais fanático do Fortaleza imaginaria um cenário de 6 anos, por exemplo, essa mudança brusca. Só que o Fortaleza, ele tem capacidade para isso, assim como o Goiás tem, o Coritiba, o Atlético Paranaense fez, sei lá, o próprio Vitória, o Sport, o Paysandu, que são clubes de cidades grandes, com torcidas grandes e que já têm um histórico. Por exemplo, o Fortaleza jogar a Série A não é o fim do mundo, tá? Não é o Vila Nova chegando à Série A pela primeira vez. O clube já conhece esse caminho. Só que, como eu falei, você conhecendo, você tendo uma marca forte, ela não vai se encaminhar sozinha. Você precisa ter pessoas para aquilo lá também. Então, para mim, os principais tópicos, tá, positivos do Fortaleza, esta constância na gestão
da sua diretoria, alinhado a um modelo profissional, tá? Sem aquela coisa de um ficar palpitando no outro, a troca de presidente a cada 2 meses, diretor de futebol, executivo, não importa, aquela variação, aquela salada de profissionais, tanto da parte dos bastidores, vamos colocar assim, quanto também dos jogadores, o aumento, obviamente, tá? A valorização da sua marca, uma marca própria forte, tanto na questão de vendas de camisa, quanto também de constância em boas participações na elite do futebol brasileiro, e o Fortaleza que não tem medo de investir, tá? Então, assim, diferentemente do Goiás, eu entendo, igual eu falei, essa questão do sócio-torcedor. O Fortaleza conseguia já em 2022, 2023 colocar mais de R$1 milhão por mês somente com o sócio torcedor, isso só para contratar jogador, obviamente que faz uma diferença muito grande, mas o Goiás, das suas antigas gestões, ele não tinha coragem nem de pagar 500 mil para comprar um único jogador, quem dirá pagar, por exemplo, 700, R$1 milhão mensais para um único atleta. Então esta ousadia também de contratar jogadores, mas não qualquer um, não é trazer qualquer jogador medalhão livre do mercado. Uma análise também interessante em mercados alternativos, como o próprio técnico argentino Vojvoda, outros bons gringos, né? Tem bons jogadores, por exemplo, argentinos no Fortaleza, chilenos também já apareceram em uma leva nesses últimos anos. Então o Fortaleza ele consegue fazer esse bom mapeamento do mercado e manter uma base antiga, tá? Eu lembro aqui do Fortaleza já com vários anos, daquela época que saiu da Série C até chegar à Série A, com a base tendo, por exemplo, o Marcelo Boeck, goleiro, Bruno Melo, lateral esquerdo, o Felipe, o Osvaldo, o Tinga, que joga até hoje na lateral, muitos anos ficou com o Wellington Paulista. Pegando o time atual do Fortaleza, a gente já vê ali aquelas carinhas, né, aquelas figurinhas repetidas há muitos anos. O próprio lateral direito, Tite, quem mais? Deixa eu pegar aqui uma escalação completa para vocês. O Tinga, né, o Tinga, zagueiro, lateral direito, também é muito bom jogador. Quem mais? Deixa eu abrir aqui a escalação que eu consigo falar com mais facilidade para vocês. O José Wellison já está aí pelo menos acho que 3 ou 4 temporadas. O Lucero da mesma forma. O Hércules, um garoto da base. Eu vejo que o Fortaleza ainda falta um pouquinho mais de revelar mais jogadores, tá? Isso para mim o Fortaleza logo vai conseguir alcançar aqui no futebol brasileiro, mas tendo uma base um pouco melhor, revelando mais atletas e conseguindo vender eles também para o mercado do exterior, eu vejo que é um caminho para clubes como Goiás, Sport, Fortaleza, Ceará, Atlético, Avaí precisam ter com muita constância. E obviamente essa questão profissional, pessoas pensando no futebol 24 horas por dia e também no longo prazo. Como vai ser o Goiás daqui 10 anos, daqui 5 anos, daqui 15, 20, 30, 50. Nesse modelo associativo a gente não vê basicamente nada disso. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa sobre esse assunto também e se pode ser um bom caminho para o Goiás. Mas foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de conferir o link da Pix Brasil para você começar a apostar com R$20 de graça e o link do Chapa Louco também com um lanche delicioso. A partir de R$ 37,80 você encontra aquele combo completo prontinho na sua casa até 1 hora da manhã, tá? Você encontra o delivery do Chapa Louco. Os 2 links no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!